Boa noite, seres de luz! Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, boa noite. Dá uns minutinhos para o pessoal estar chegando. Acabei de abrir a live aqui. Boa noite, boa noite. Vou fechar aqui, sejam muito bem-vindos. Vamos dar um tempinho aí para o pessoal estar chegando. Eu vou iniciar o conteúdo de hoje fazendo a leitura da carta do Jardim dos Anjos. Deixa eu só colocar uma frequência pra gente aqui. Boa noite, que alegria me conectar com vocês na noite de hoje. Lá vamos nós, expandir a consciência. Se você tem algum assunto que você quer interagir, trazer aqui para nossa conversa de hoje, para nossa live, fique à vontade, mande mensagem aqui no chat, se você quiser. Inclusive entrar aqui comigo, a gente abre para interação, tá? A live de segunda, ela tem como objetivo ampliar, né, essa interação. Hoje essa carta vai ser pra mim. É isso aí, Lady, vai sim. E eu já vou começar a preparar aqui o baralho pra gente, ó. Jardim dos Anjos é o oráculo, tá? Que eu uso para trazer os conteúdos pra gente aqui, as cartas, né? Trazer a mensagem pra gente aqui toda segunda. Então hoje eu vou novamente fazer a retirada de uma carta que vai ter uma mensagem para nós, né? Pode ser mais para mim, mais para vocês. A Lady já falou que a de hoje vai ser para ela, olha que linda, que delícia. Então eu vou tirar uma mensagem para que a gente comece a semana já com esse sentimento, né, de cuidado, protegido, conectados com algo superior que vai usando as pessoas para chegar até nós tudo aquilo que a gente precisa, né? Sejam muito bem-vindos, boa noite, a Lady tá com a gente, a Dulce também aqui. Eu estava pensando em você, olha que coisa boa, muito bom, feliz por ter vocês aqui. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. Boa noite a todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Então vamos lá fazer a retirada da carta de hoje, tá? E vamos ver se de repente esse não vai ser o assunto da nossa live, né? Ampliar a visão. Vamos ver a carta que o universo quer trazer para nós no dia de hoje. Meu Deus, que carta linda, Lady, para você, ó, manifestação. A Lady falou que ela tá sentindo que a carta de hoje é para ela, ó. Então vamos fazer a leitura agora e ver o que o universo quer trazer de compreensão para todos nós que aqui estamos. Você que está comigo ao vivo, você que está no conteúdo gravado, se prepare, né? Que essa mensagem, se você chegou até esse conteúdo, é porque essa mensagem é para você, tá? Manifestação, vamos lá. Vou fazer a leitura da carta manifestação. Então, novamente para quem está chegando, sejam todos muito bem-vindos. A carta que nós tiramos hoje é a carta da manifestação, é a carta da semana. Eu vou fazer a leitura dela para todos aqui. Pense no seu mundo interior como um lindo céu azulado onde pairam infinitas estrelas de possibilidades. Uma manifestação acontece quando uma dessas possibilidades se concretiza no mundo exterior. Existe um caminho que precisamos percorrer para que uma simples ideia se concretize na nossa vida. Em primeiro lugar, precisamos fazer com que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos concordem entre si e se unam em harmonia. Você precisa ser capaz de visualizar exatamente o que deseja e de sentir como se isso já estivesse acontecido. Feito isso, uma ideia semente é plantada. Se você for capaz de acreditar nessa semente, nutri-la com pensamentos positivos, visualizações constantes e um senso de merecimento, um dia ela se manifestará, desabrochando na sua vida com toda a sua beleza. Assim, a manifestação se refere à sua capacidade de conectar os mundos interior e exterior. A sua capacidade de trazer para a realidade concreta o que antes se encontrava constelado apenas nesse espaço silencioso dentro de você. Quanto maior for o seu nível de consciência, mais força você terá para manifestar seus sonhos no mundo real. Se a manifestação surgiu hoje, isso significa que uma porta entre esses dois mundos está prestes a se abrir para você. Existem energias angelicais trabalhando nesta abertura, o que lhe disponibilizará em breve uma potente energia criadora que lhe trará uma imensa força de manifestação. Em breve, você será capaz de materializar os seus sonhos. Prepare-se para esse momento purificando a sua mente e escolhendo aquilo que você gostaria que se manifestasse na sua vida neste momento. O que você quer? Procure ser objetivo. Pode ser que queira constelar um amor, um emprego, uma casa.
Pode ser também que você prefira algo interior como a paz. Seja o que for, peça a ajuda do seu eu superior e trabalhem juntos na criação de uma imagem do que você almeja. Feito isso, é só esperar. A porta da manifestação está prestes a se abrir. Olha que lindo você que está chegando, você que chegou aqui na nossa live hoje. As cartas que estão saindo nas últimas semanas, na verdade, são cartas bem legais. E a carta de hoje é a manifestação, trazendo para nós essa consciência do poder que nós temos. Na verdade, né, todos, em essência, somos manifestadores. O problema, né, o desafio nosso é conseguir manter-se em um estado de consciência para conseguir manifestar. Né? Porque quando a gente sai do estado de consciência e vai aí, né, para estados de medos, inseguranças, a gente sai da sintonia da manifestação, a gente sai da frequência da manifestação. Né? E a nossa mente é como, eu brinco, um cavalo, né, alado aí, que precisa de certa forma de segurar, né, as rédeas dele, porque é um programa desenfreado que fica soltando pensamentos, né, forma os pensamentos o tempo todo. E se a gente não tem controle, né, não trabalha nesse autoconhecimento para que a gente possa efetivamente estar à frente desse programa mental, esse programa mental acaba nos controlando e não permitindo que a gente avance nos processos de manifestação que a gente, né, todos em essência somos manifestadores, somos centelhas divinas, potenciais criadoras de realidades. A gente está criando realidade o tempo todo. O maior desafio nosso é aprender a sintonizar na frequência certa para não ficar criando caos. Né? Eu acho que todos aqui estão, de alguma forma, buscam caminhos de autoconhecimento, elevação de frequência, justamente para conseguir ampliar o poder de manifestação de realidades, né? Para que a gente possa efetivamente se conectar com tudo aquilo que já é nosso em essência, né? Meu Deus, hoje de manhã manifestei o que eu queria e agora vem essa carta. Olha aí, Lady, é uma mensagem de que o seu poder de manifestação está se ampliando. Que legal, né? Muito bom. E isso é muito consequência de um trabalho interno, né? Hoje é tão claro para mim, tão claro, que não existe outro caminho para a manifestação a não ser interno, né? A nossa mente é um terreno fértil onde tudo que a gente planta, né, de pensamento, sentimento, de certa forma vai desenvolver, vai crescer, né? E principalmente aquilo que a gente aduba, né? Aquilo que a gente coloca energia, aquilo que a gente vai colocando as nossas palavras, as nossas intenções, o nosso pensamento, ele vai ganhando forma no mundo externo, né? E a capacidade da gente fazer ganhar forma no mundo externo do que está criado no mundo interno é exatamente essa habilidade que nós temos que desenvolver, né? De nos manter tão seguros diante daquilo que nós estamos criando no plano mental que não vai ter outra alternativa a não ser se manifestar, né? Então as coisas vão dar errado, as coisas vão acontecer de uma forma que vai te desanimar, que vai te desmotivar, e aí você vai ficar com aquele sentimento de que, meu Deus, acho que não é isso, acho que não vai dar certo, acho que não vai acontecer. E a nossa capacidade de se manter confiantes, de se manter na fé, mesmo com as coisas externas nem sempre indo na direção que dá a entender que a gente, né, vai chegar, vamos dizer assim. E uma das coisas que eu entendi muito aqui, que uma vez que a gente deseja algo, em especial grande, ser de luz, presta atenção nisso que eu vou falar, porque é muito importante. Uma vez que você deseja em especial algo grande, você tem que estar preparado para se tornar a pessoa que vai receber esse algo grande que você desejou. E por essa razão parece que o caminho não, né, muitas vezes o caminho parece, meu Deus, acho que esse caminho realmente não vai acontecer. Ele não parece que não vai para a direção que eu quero que ele vai, parece que não vai se manifestar, né? Porque a gente vai ser tão testado, nós vamos ser tão testados e desafiados para o universo estar seguro de que nós temos a capacidade de sustentar aquilo que nós estamos sonhando, que muitas vezes vai acontecer coisas desafiadoras conosco durante essa jornada, que é justamente para lapidar, para ver, né, qual é a nossa capacidade de sustentar a frequência positiva. Porque quando a gente fala em abundância, em felicidade, relacionamentos amorosos, né, em felicidade, nós estamos falando de uma frequência mais elevada, uma frequência onde
a vibração das coisas que a maioria de nós, seres humanos, almejamos, elas têm frequências elevadas. Porque nós estamos falando de... Ninguém está almejando tristeza, ninguém está almejando raiva, ninguém está almejando medo, que são as baixas vibrações. Nós sempre estamos almejando cenários felizes. Uns com prosperidade, outros com família, outros com relacionamentos. Mas sempre uma busca por algo de frequência elevada. Ou seja, algo que traga felicidade, algo que faça, né, a gente vibrar de uma forma... sei lá, que sinta paz, que sinta segurança, liberdade, né? Eu sempre trago aqui a visão de que, na verdade, a busca pela prosperidade não é pela moeda ou pelo dinheiro em si, é porque a prosperidade ela é uma conexão com a liberdade e a segurança, né? Então, o que a gente busca efetivamente não é bem a prosperidade, nós estamos buscando a liberdade e a segurança, ou seja, é o que a prosperidade proporciona. Então, uma vez que a gente entende que, na verdade, a busca real não é por coisas externas, mas é pela sensação e pelo sentimento que essas coisas externas vão nos proporcionar, né? E esse é o lugar onde a gente acessa o poder da manifestação. Quando a gente entende esse ponto, que não é exatamente, vamos dizer, o número na conta que nós estamos buscando, ou então, sei lá, a pessoa perfeita. Nós estamos buscando a sensação que o que a mente acredita que se você tiver, você vai ter, né? Então, por que a gente quer uma pessoa perfeita, vamos dizer assim, né? Porque aí eu vou poder amá-la, então eu não tô buscando a pessoa perfeita, eu tô buscando eu conseguir expressar um amor que eu ainda não consegui, porque, sei lá, eu me conectei com uma pessoa que me enganou, eu me conectei com uma pessoa que agiu de má fé, e aí eu fiquei com medo e parei de amar, né? Eu tirei o meu amor, me desconectei porque a pessoa me machucou, porque a pessoa... Então, no final das contas, eu deixo de emitir aquela frequência de amor quando a pessoa não é quem eu desejo, quem eu sonhei, né? E se eu não deixasse, né, de emitir? Talvez eu não precisasse de uma pessoa para sentir amor. Talvez, né, se eu parasse de condicionar o meu amor, eu manifestaria essa energia do amor sem necessariamente ter alguém específico para poder manifestar essa energia, né? Entendendo que o amor é quem eu sou, né? O amor... E todas as outras frequências, na verdade, também seguem o mesmo padrão, né? Seguem o mesmo padrão. Eu não preciso de nada externo para me sentir feliz. Eu não preciso de uma pessoa para eu emanar o amor, né? E só que são as configurações mentais que impedem o nosso ser de agir dessa forma, de sentir, né? Que faz com que a gente acredita, e aí é a configuração que nos conecta com a Matrix, com a 3D, né? Que faz a gente acreditar que essa manifestação de frequência só é possível quando eu consigo algo. Então eu tenho que conseguir uma estabilidade financeira, conseguir um relacionamento, conseguir... Aí sim eu vou sentir felicidade, aí sim eu vou sentir segurança, aí sim eu vou sentir liberdade. Porém, todavia, entretanto, é exatamente o oposto. E aqui é que a mente humana confunde, a gente fica um pouquinho confuso aí nesse processo da manifestação, né? Porque a manifestação é exatamente o oposto. É quando eu desenvolvo a habilidade, a capacidade de me sentir feliz, de me sentir completo, de me sentir seguro, sem depender de nada especificamente externo. E aí é que quando eu me sinto daquela forma, eu atraio tudo aquilo que tem conexão, né, vibração semelhante. E é muito desafiador para a mente humana, né? Eu falo porque eu estudo, eu me autoconheço, eu me curo, porque eu acho que as feridas emocionais, elas impedem muito a gente de acessar níveis de consciência para conseguir desenvolver a habilidade da manifestação. Então, eu já venho de uma jornada de cura, eliminar sombras que fazem a gente se sentir culpado e joga a gente lá para baixo na frequência da culpa, né? Que aí é uma frequência totalmente incompatível com a frequência da manifestação. Então, existe uma caminhada que nós fazemos aí nessa jornada evolutiva de autoconhecimento, que é a razão da nossa existência, né? Eu e você viemos aqui para evoluir como seres, como alma. Nem somos corpo físico, né? Somos uma energia que está dentro desse corpo, que pulsa esse coração, que cria o campo eletromagnético e que cria esse corpo na matéria, para a gente viver uma experiência terrena, né? Mas o objetivo da experiência é relembrar que não somos matéria e que como energia, quando a gente acessa, quando a gente entende que somos a fonte daquilo que estamos buscando fora e a gente começa a emanar sem precisar que nada externo aconteça, eu começo a entender que sendo a fonte da energia criadora, ao me conectar com a frequência criadora, eu crio. Ao me conectar com amor, com alegria, com o sentimento de paz, né? Porque a paz é quando eu me sinto completa, abundante, me sinto segura, livre, e é tudo isso que um cenário
de alta frequência vai me fazer sentir. Então, se eu consigo sentir antes de chegar no cenário, eu atraio o cenário através da vibração, né? Então, a manifestação é muito sobre isso. É sobre eu sentir que já estou lá, eu sentir que já, né, que já tenho tudo aquilo que a mente acredita que eu ainda preciso. Boa noite, seres de luz. A Fran tá aqui com a gente também. Boa noite, Vera, seja bem-vinda. Deixa eu ver as mensagens. Para mim também é muito claro o poder de manifestação. Já não tenho medo e nem insegurança do que vai acontecer. Que linda, Lady. Isso é autoconhecimento. Ninguém chega nesse ponto sem se autoconhecer. Porque a mente sabota, né? A mente, enquanto você tá querendo acreditar, ela tá falando pra você, não vai dar certo. Ai, não vai acontecer. Hoje eu vi um vídeo muito legal, vou falar sobre isso. Até uma terapeuta que tá com a gente em formação, que falava sobre o medo de ter sucesso, né? Deixa eu só ver as mensagens, já vou falar sobre isso. Paz e alegria, o resto é só consequência. Perfeito, Lady, é isso. Então, hoje eu vi um vídeo que falava sobre a questão do medo, né, que nós temos na verdade, o medo do sucesso, que na verdade é o medo da falha, né, que a gente vem ali da infância, em momentos em que a gente for castigado, punido, quando a gente ousou fazer alguma coisa diferente ou acabou, de certa forma, saindo dos limites do que os pais, né, queriam que fosse feito. Então, toda vez que crianças que foram punidas na infância, quando vai ousar na vida adulta, né, vibra em uma frequência de medo e caos e insegurança. Então imagina que a gente vai ousar vibrar numa frequência diferente, vai ousar realmente a se conectar com coisas mais elevadas ou inclusive fazer ações para chegar, né, mais longe. Se nós na infância fomos crianças que foram castigadas, né, se a gente foi castigada na infância por errar, quando tentou uma coisa nova, sei lá, derrubou as coisas no chão, quebrou alguma coisa quando foi tentar alguma coisa nova e foi punido, acabou sendo criticado, julgado, né? Entrou naquele processo onde os pais não sabiam lidar com as nossas bagunças, né? Vamos dizer assim, com as nossas artes. Então essa criança que entrou, né, nesse processo mental de medo de tentar, medo de errar, vai ter muito mais dificuldade de alcançar o sucesso efetivo, justamente porque justamente, né, pra gente chegar, tem que testar, tem que tentar, tem que errar, tem que, né, até acertar, tem que errar. E aí, se dentro da configuração mental tem medo do erro, toda vez que erra, toda vez que falha, né, ao invés de entender que, na verdade, a falha faz parte do sucesso, né, o erro faz parte do caminho de acerto, fica se culpando, fica com medo de ser punido, fica com medo de ser castigado, acaba não conseguindo avançar com a potência que poderia, né? Então, a potência de manifestação. E a manifestação é muito isso, né? É muito a gente ir desenvolvendo justamente essas frequências internas, mas sem deixar de fazer as ações externas, né? Então, muitas vezes a gente pode até vibrar na frequência certa, mas se eu não ajo, se eu não faço o que precisa ser feito fora, a gente não cria caminhos para a abundância chegar efetivamente. Eu falo, de nada adianta a gente ficar sentado no sofá, né, e ficar só vibrando ali, né, sou abundante, sou abundante, sou abundante, vem dinheiro, vem dinheiro, vem dinheiro, né, vem prosperidade, vem cenários de alta frequência, mas se eu não tiver ações efetivas para ir para esses cenários, né, seja fazendo entregas do meu serviço, seja realmente agindo, né, eu não vou efetivamente conseguir atrair. Então eu preciso criar os caminhos de entrega e de recebimento, do dar e do receber, né, e esses caminhos, uma vez que eu vou me conectando com as frequências mais elevadas, as portas vão se abrindo, mais caminhos vão se abrindo, mais possibilidades vão chegando e a gente vai, né, devagarzinho dando passos aí em direção a justamente esse movimento, vamos dizer assim, né, todo esse movimento que vai nos levar nas direções que nós gostaríamos, né? Mas para isso a gente precisa realmente fazer um trabalho interno intenso, né? Até a Lady compartilhou aqui com a gente esse trabalho mesmo que ela vem fazendo, né? Que ela vem desenvolvendo, que é um trabalho de autoconhecimento, de entender, para que realmente a gente consiga se conectar
com esse eu superior, né? Uma mente mais elevada, uma consciência mais elevada, que vai contribuir, que vai, de certa forma, nos ajudar nesse processo de elevação de frequência e conexão com tudo que tem frequência mais elevada, né? Eu acredito que dificilmente a gente consegue nos conduzir para uma frequência mais elevada quando o nosso ser ainda está aprisionado em rancor, em falta de perdão, quando a gente ainda está aprisionado, né, em medos, inseguranças. Então são sentimentos que não são compatíveis com os cenários que muitos de nós sonhamos, né? E hoje de manhã, inclusive, eu estava vendo alguns vídeos, né? Porque a gente tem que se relembrando constantemente, né? E falava sobre exatamente a importância da gente, no momento em que o nosso corpo despertar, a gente colocar a nossa mente na direção que a gente quer que ela vai. Porque se a gente não faz isso, não coloca a mente na direção que a gente quer que ela vai para qualquer direção. E muitas vezes ela vai para aqueles sentimentos que já são familiares, né? Aquele sentimento que ela já sabe vibrar, sabe? Que não tem esforço nenhum. Então é um medo, é uma insegurança, é uma dúvida. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? É uma pensamento de reclamação, né? De ai meu Deus, não vai dar certo, ai tal pessoa fez isso, ou tal situação. Então, se eu deixo a minha mente livre, se eu deixo ela solta, já que ela liga, né? Porque a gente é um programa, é um sistema. Se na hora que eu acordo, eu ligo o meu programa e eu solto ele, deixo ele ir para qualquer direção, ele vai criar a mesma realidade que ele criou ontem, que ele criou antes de ontem, que ele criou a semana passada, que ele está criando. E assim a gente vai criando sempre a mesma realidade, né? E é um processo entender como parar de criar essa realidade. Eu falo que são várias áreas da vida, né, que a gente vai trabalhando, né? Vai trabalhando para ir desconstruindo aquela realidade que a gente está criando mentalmente, né? Eu mesmo vejo aqui, eu tinha um tempo atrás, vamos dizer assim, uma realidade que eu criava em que eu não teria filhos, né? E aquela sensação de que, acho que não vai, acho que não vai, acho que não vai. No momento em que eu coloquei a minha mente, não vai, vou, em questão de pouco tempo eu tava, né, com a Sofia na minha vida. E assim eu vendo em várias, eu tô vendo isso acontecer em várias situações aqui, justamente porque eu coloco, né, se colocar a sua mente para ir na direção contrária do que ela tá sempre acostumada, né? A minha mente lá no passado, ela tava sempre acostumada, nossa, filho dá muito trabalho, filho dá muito gasto, filho, será que eu vou dar conta? Não tenho certeza se eu vou conseguir e tal. E no momento em que eu resolvi mudar essa forma de pensamento, não leva muito tempo, rapidamente, né? Rapidamente, eu falo que quando eu voltei a ter o pensamento antigo, já não deu tempo, já tava, né? Já tinha manifestado, a Sofia já estava vindo. Então é realmente um processo em que a gente vai, a gente escolhe pensar de uma forma diferente e começa realmente esse movimento de não aceitar aquilo que está fazendo a gente se manter no mesmo cenário, na mesma realidade. E é muito isso, seres de luz. A gente tem que acordar todo dia e recusar aquilo que não está compatível com o que nós estamos querendo manifestar. Do contrário, a gente vai ficar rodopiando em ciclos repetitivos, em resultados que são constantes da mesma forma. Eu falo que é que nem... Eu venho vendo muito a minha mente nesse processo. Eu estou num processo de compreensão de como sair de certas inseguranças na minha mente, tá? E eu venho fazendo uma caminhada já nesse aspecto. E é muito engraçado, porque por mais que eu entenda todos os pensamentos que tem que ter, eu falo que a programação é tão forte, que quando a gente menos... vamos dizer assim, quando a gente distrai um pouco, a mente já está vibrando de novo naquela frequência que não deveria. Por exemplo, numa frequência de escassez, né? Uma frequência de medo, uma frequência de insegurança. Quando a gente economiza, quando você, de certa forma, não compra alguma coisa que você está com medo de faltar ali na frente. Quando você vai passar o cartão e dá aquele frio na barriga. Então, quando você tem esses movimentos, você está com uma mente super próspera, você está falando de abundância, acorda, né, pensando em manifestações, em criações de realidade, mas pequenos movimentos durante o dia vão revelando que você não está vibrando na frequência que é a frequência que manifestaria, né? Então, muitos ficam nessa, eu diria que uma certa ilusão até, né? De que a manifestação vai acontecer, mas a vibração interna não mudou efetivamente. E tem sido bem desafiador, que para mim eu venho, né, trabalhando e olhando para minha mente mesmo para ver esses pequenos movimentos escassos, né, esses pequenos movimentos que geram uma escassez e uma falta de segurança, uma falta de confiança, né? Eu falo muito pelo trabalho que eu faço aqui, inclusive, né, do marketing, do trabalho de divulgação do meu trabalho.
enquanto eu desenvolvo uma campanha, desenvolvo um trabalho aqui. São pequenos, vamos dizer, movimentos que dá a sensação que não vai dar certo, eu simplesmente entro em um estado de dúvida, de medo, de insegurança. E aí, efetivamente, não consigo, vamos dizer assim, avançar na potência que eu gostaria. Vai avançando, mas vai avançando, né, devagarzinho, ainda parece que aqueles passinhos amedrontados, né? Não é que não tá avançando, mas eu queria estar avançando com mais potência. E eu sei que eu não consigo avançar hoje com mais potência, porque eu dou esses passos amedrontados, né? Eu estava conversando, inclusive, hoje à tarde com o pessoal do marketing aqui, que qualquer movimento que dá a sensação de que vai dar errado, eu desespero, eu quero parar tudo, eu quero mudar de estratégia, e aí eu tô, vamos dizer assim, fazendo um trabalho interno mesmo, de tipo assim, precisa estar segura, não pode ter dúvida, né? Porque é a dúvida que está criando, né, as coisas que estão dando errado. E embora a gente entenda, né, como eu falei, a teoria é muito legal, muito certo, muito, vamos dizer assim, bacana, mas na hora da prática é que a gente vê a dificuldade de manifestar. Porque se eu preciso vibrar constantemente em abundância, em segurança, em liberdade, significa que eu, em momento algum, mesmo em momentos em que falta, eu posso vibrar no sentimento de falta. E aqui, para você reconfigurar a mente, né, para essa situação, que é o desafiador. E no meu caso, até mais nos momentos dos erros, né? Onde eu erro e eu não posso deixar minha mente acreditar que vai dar errado até o fim. Eu tenho que errar e rapidamente trazer o meu ser para a segurança novamente e falar, não, eu estou errando, mas eu já vou acertar logo ali, eu estou errando, mas eu... E aí trazendo, né? E eu venho vendo bastante avanço, né, aqui no desenvolvimento do projeto, e é isso que, de certa forma, acaba me dando um pouco mais de segurança para ir avançando, fazendo mais investimentos, fazendo realmente, né, buscando caminhos mais elevados, assim, né, movimentos com mais potência, vamos dizer assim. Mas é desafiador, a mente, né, hoje nós tiramos a carta da manifestação, por isso estamos, né, nessa direção, pra gente sentir efetivamente que já está manifestado quando as coisas estão dando errado, quando os números não estão fechando, quando a situação não está indo na direção que a gente gostaria, o resultado não está sendo do jeito que a gente gostaria, e a gente entender que aquele é um processo que precisa ser vencido para conseguir efetivamente atingir o resultado esperado, como eu falei, a gente conversar sobre isso parece muito fácil, mas quando a gente está tendo a ação específica, né, tá fazendo os movimentos específicos, realmente exige um trabalho mental, né, um trabalho mental, para quando os erros acontecem, as coisas não saem da forma que a gente gostaria, os investimentos, né, não vão para a direção que a gente gostaria, ainda assim manter o ser em estado pleno e confiante e seguro que vai dar tudo certo, né? Eu acho que esse é o maior desafio de todos nós. Fazer as limpezas internas e depois tudo começa a clarear. É verdade, Leide, é isso, é a gente se libertar de tudo que dentro de nós não deixa a gente vibrar nas frequências corretas, né? A Cris compartilhou com a gente: Amanda, consegui ao longo da minha vida manifestar muita coisa, mas o que realmente almejo não consigo. O que fazer para não me sabotar? Cris, traz um pouquinho mais de compreensão, porque depende do que você realmente almeja, talvez precise de alguma ação efetiva, né? Porque às vezes, como eu falei, às vezes você almeja algo, mas qual que você precisa... Não é só o almejar, você tá caminhando na direção que vai te levar para o que você realmente almeja, entende? Você tá abrindo mão do que precisa abrir mão para caminhar para o que realmente almeja. Então, se você puder compartilhar um pouquinho o que seria, eu acho que fica mais fácil da gente entender aqui. A Margarete falou que está assim também. Margarete, compartilha aqui com a gente, vamos lá interagir, que lindas! A Vera, também sinto esse desafio, trabalho minha mente para estar tudo bem, me sinto bem, mas diante de um desafio antigo me vejo amedrontada. Vera, muito humano, eu diria muito humano, né, gente? O medo quando a gente vai dar passos novos, porque pra gente ir pra realidades novas tem que dar passos novos, não tem como a gente sair da realidade que a gente tá dando os mesmos passos, certo ou errado? Certo, né? Então, se a gente vai dar novos passos, é natural que a gente acesse essa vibração do medo do novo, né? O medo do que a gente ainda não conhece. Então, é sobre isso, né? A gente se vê amedrontado. Agora, o que a gente tem que fazer nesses momentos que se vê amedrontado?
ir para um estado de consciência, entender que nós estamos amedrontados muitas vezes sem causa, acalmar o nosso ser, mas a gente não consegue fazer isso quando a gente é o programa. A gente só consegue fazer isso quando a gente acessa estados de consciências mais elevados, né? Por isso aqui a gente prega tanto fazer práticas, né, de elevação de frequência do corpo físico, a gente faz as aberturas de portais para conexão com consciências mais elevadas, para tirar você do programa, você sair do programa mental e acessar, né, um nível de consciência mais elevado. Justamente porque nesse estado de consciência mais elevado, você olha para o seu ser amedrontado. Você não é mais o ser amedrontado. Você olha para ele e entende por que está amedrontado, né? Tem razão? É justa a causa? Né? Então você consegue se autoanalisar, se autoconhecer. Né? E não é de uma hora para outra que a gente para essa vibração. Como eu falei, já tem algum tempo que eu trabalho com eu passei por vários processos, né? Primeiro eu passei por um processo intenso de cura emocional, para eu parar de ser reativa. Imagina, uma pessoa que quer ter um sucesso e não consegue lidar bem com as próprias emoções, não tem como. Porque para você ter um sucesso, você vai depender de pessoas. Para você criar coisas grandes, você vai depender de pessoas, né? E você vai, sei lá, precisar ter pessoas que vão trabalhar com você, pessoas que são clientes. Então, se você não sabe gerenciar a sua emoção, se você estoura, se você reage com qualquer coisa, dificilmente vai conseguir alcançar cenários de sucesso, porque, como eu falei, quando a gente almeja chegar lá na frente e ter algo maior lá na frente, a gente precisa conseguir sustentar aquilo, sustentar uma vibração mais elevada. Quando as coisas, né, o funcionário não vai na direção que você quer, pede a conta, processa, ou o cliente não faz, né, não segue mais ou menos o que você gostaria, briga, xinga, né, manifesta reações negativas. Então você precisa estar estável para conseguir gerenciar cenários que vão trazer abundância, né? Então a cura emocional é o primeiro passo e o passo mais importante para a gente conseguir realmente se posicionar, né? Se visualizar como uma pessoa de sucesso. Então, aí depois vem o combate das sombras. Se você ainda acredita que tem inimigo fora e acaba, né, deixando sombras se manifestarem, você também vibra em frequência de culpa e não sustenta a prosperidade. E aí vem o autoconhecimento, onde você já se libertou dessas ervas daninhas, né? E aí sim você consegue, acessando um estado de consciência mais elevado, ver o seu programa rodando e criando caos. Aí você começa os ajustes, né, da criação dos caos. Mas a gente só consegue ir para um estado de consciência depois que libertou da densidade, libertou das frequências mais densas, que são as feridas emocionais, né? O André, a mente é como um cavalo selvagem, extremamente forte e poderoso, que corre livre em todas as direções e nunca chega a lugar nenhum. Perfeito, se não direcionada por nós, né, André, realmente não chega a lugar nenhum. Quando a gente entende que se a gente não acessar o estado de consciência e não fizer, e não segurar a rédea desse cavalo, né, vamos dizer que nem o André trouxe aqui, um cavalo selvagem, se a gente não assumir, né, a rédea desse programa, ele realmente vai levar a gente para lugar nenhum. Se não domarmos esse cavalo, passaremos a vida à deriva e nunca chegaremos a lugar nenhum. Se o domarmos, chegaremos a qualquer destino que traçarmos, pois nada pode impedi-lo. Perfeito, porque ele é forte. A força é tão grande, né, André, que cria tudo, desde o caos até as manifestações mais potentes. Confiar que a espiritualidade nos condiz, acredito muito nisso. Michele, essa crença sua é muito maravilhosa, realmente, tá? Ela conduz, ela direciona. O maior desafio nosso, eu acho que não é confiar na espiritualidade, é conseguir vibrar numa frequência mais alta para conectar com a espiritualidade mais elevada. Porque a espiritualidade tem nós estamos na terceira, né? Tem espiritualidade na quarta, tem espiritualidade na segunda, tem espiritualidade na primeira. E 2D e 3D é espiritualidade baixa nível, né? E que muitas vezes conduz a gente para fazer coisas que a gente não deveria. Então não é só ser guiado pela espiritualidade, é conseguir nos libertar de tudo que nos aprisiona em baixa frequência para que a gente consiga ser guiado por algo mais elevado. Mas eu não consigo ser guiada por algo mais elevado vibrando na raiva. Eu não consigo ser guiada por algo mais elevado vibrando no medo, na dúvida. Você entende? Eles querem guiar, mas se tem medo aí dentro, ele fala, faz uma ação. Aí você fala, ai meu Deus, mas e se der errado, e se não der certo, se não quer... Então ele não consegue guiar, por mais que queira, se você tem insegurança, se você não trabalhou ainda, né? Não fez processos de trabalho interno, a espiritualidade não consegue, infelizmente, nos guiar. A mais elevada, não. Aí a gente é guiado o quê? Pela espiritualidade mais baixa, que traz mais medo, mais insegurança, mais, né, que coloca mais a gente contra as outras pessoas, que faz a gente ficar com sentimento de frustração quando as coisas dão errado, que faz... Então,
Esse foi o meu maior desafio no caminho com a espiritualidade. Entender que eu me conecto com a espiritualidade que tiver em sintonia com a minha vibração. Então, se eu não trabalho no meu ser, infelizmente, eu sou refém, né, de conexões com baixas consciências. E aí acaba me conduzindo cada vez para vibrações mais erradas, ações mais erradas. E efetivamente eu não chego a lugar nenhum, tá? Então é um processo mesmo a gente conseguir nos libertar de tudo que traz medo, insegurança, dúvida, sentimento de culpa, de vergonha, né? Então é um trabalho mesmo interno. Eu acho que essa é a razão da nossa vinda, né? Trabalhar essas energias, emoções, né? São anos de cura, o caminho é longo, por isso muitos desistem, verdade, Lady. Por isso poucos efetivamente conseguem chegar, eu acredito, né? Porque a gente vê que as pessoas que realmente saem da linha da escassez, daquele do só para sobreviver, né? São poucas as pessoas que conseguem sair efetivamente, porque não é um caminho fácil. Elevar a nossa frequência, se libertar dos medos, das inseguranças, ser pessoas que decidem, né? Uma das características que eu estava lendo um livro é do Napoleão Hill, não é um dos livros dele, e ele fala que uma das características das pessoas que chegaram lá, elas são extremamente decididas. Elas não têm não tem aquele movimento de ficar em dúvida com qualquer coisa, né? Elas decidem e vão naquela direção com toda a força, com toda a coragem, né? Então, se nós ainda temos sentimentos, eu diria, primitivos, né, de insegurança, de dúvida, a gente não confia nas direções, na nossa própria intuição, dificilmente a gente vai conseguir sustentar, né? Porque no momento que a gente estiver indo, vai começar a vir a dúvida, vai vibrar e vai voltar. Então é importante ter essa consciência. A Margarete falou: sou autônoma, decidi trabalhar sozinha com a cara e coragem. Também faço patrocinador e toda vez já penso, ai meu Deus, gastando sem entrar. E tenho vários movimentos além de trabalhar. Margarete, é bem desafiador mesmo essa questão dos investimentos, né? Porque precisa de muito teste para conseguir chegar no resultado. E é exatamente isso que o pessoal tá trazendo para mim, né? Porque eu acabei, dentro desse movimento, contratando uma empresa de marketing que já tem resultados. Porque eu falei, já que eu não vejo esses resultados, né, não consigo escalar, né? Eu já vi resultados, teve mês que deu muito bom, tem mês que não dá tão bom, mas quando eu vou escalar, parece que a coisa não vai. Então, eu me conectei com pessoas que já estão vendo esses resultados, porque aí, como elas têm a visão de outras pessoas que estão, né, que venceram essa barreira, fica mais fácil, efetivamente, de me ajudar, né, chegar até lá. Porque, o que eu estou percebendo no caminho? Por que eu não chego? Porque toda vez eu tenho esse pensamento, fico com medo e paro, ou tenho esse pensamento, fico em dúvida e não sustento, né? Não vou até o final nos testes, porque o erro faz parte do caminho para chegar no acerto. E aqui que é o nosso desafio, né? Continuar errando e não desistir até... eu falo que tem o livro Os Segredos da Mente Milionária, do Napoleão Hill. Quando você começa a ler ele fala assim: eu vou falar o segredo do sucesso em todos os capítulos, mas só a mente que estiver preparada vai conseguir ouvir o segredo do sucesso. E eu me lembro que quando eu vi essa frase no livro do Napoleão Hill, eu pensei, nossa, tomara que minha mente esteja preparada para eu conseguir ver o segredo em todos os capítulos. E aí depois que eu terminei de ler o livro, eu comecei a pensar o que é que tem em todos os capítulos, né? Porque ele falou que ele ia falar em todos os capítulos e que só a mente que estivesse preparada ia conseguir realmente entender o segredo. O livro chama O Segredo da Mente Milionária. E aí tem uma coisa que ele faz em todos os capítulos, ele conta uma história de alguém que persistiu e não desistiu. E eu lembro até, tem uma história que é uma história mais que mais marcou pra mim, que é da menininha que vai na fábrica. A mãe dela mandou ela ir na fábrica pedir um dinheiro pro tio, e aí ela fica na porta e o tio fala, não vou dar, vai embora, e ela fica lá na porta em pé. Ela não fica nervosa, nem revoltada, nem bate o pé, nem nada. E ela fica lá em pé na porta. E aí o tio fala, o que você tá fazendo aqui ainda? Eu já falei pra você, vai embora, não vou te dar, não sei o quê. E aí no final ela só é mais firme e ela fala, eu não vou embora sem você me dar, porque minha mãe falou que era pra eu vir aqui pra pegar. E aí ele dá. E aí, e durante todo o livro,
cada capítulo conta uma história de alguém que persistiu, que não estava dando certo, que parecia que não ia dar certo e aí deu certo, né? Porque ficou ali, não vou desistir, eu não vou desistir. E é como se a gente tivesse que falar isso pro universo, né? Eu não vou desistir. E o universo fala, não vou te dar. Você fala assim, não quero saber, vai me dar sim. Não vou desistir, não vou desistir, não vou desistir. Parece que ele testa, né? Ele vai testando para ver a sua capacidade de ter fé, de não duvidar, de realmente demonstrar que você está decidida a conseguir aquilo que você está almejando, que você está, né, decidida a entregar o que precisa, agir com firmeza e continuar nesse caminho de persistência. Eu falo que o segredo é essa questão da persistência. E é desafiador, principalmente quando o universo está falando não, 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 e você fica ali, né? Eu vou, vai me abrir, vai abrir. Aí, porque eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer é: quem eu tenho que me tornar para você me entregar o que eu quero? E aí o universo vai trazer um desafio. Aí você passa aquele desafio. Aí você fala assim, tem mais alguma coisa que eu preciso aprender para você me entregar o que eu quero? Eu acho que quando a gente aprende a conversar, né? Eu falo a dançar com o universo. Porque muitas vezes quando eu falei, eu quero algo, aí o universo trazia um desafio pra mim, trazia uma situação desafiadora. E aí eu ficava, né, eu falo que eu birrava, que nem criança birrenta. Meu Deus, tá dando tudo errado, por que isso, que não sei o que. E aí eu ficava ali birrando, né, aquilo só atrasava meu aprendizado, aquilo só, quanto mais infantil eu agia, quanto mais revoltadinho eu ficava, né, quando o universo fala não, quando o universo fala não, não vai ser do seu jeito, não vai, mais difícil é realmente eu conseguir chegar onde eu almejo, né. Quando eu saio desse sentimento, acho que a gente sai dessa visão, eu falo, é uma reconfiguração mental mesmo, quando eu saio da visão de que o universo está contra mim, ou está, né, e eu entendo que é só eu aprender a dançar com ele, é só eu aprender, né, então eu vou pedir algo e o universo vai me trazer algo, mas ele vai sempre cobrar algo de mim, ele vai cobrar um aprendizado, um crescimento, uma elevação. Então eu quero algo, ele me dá algo e ele me traz, né, ele me traz um desafio junto, porque é sobre eu desenvolver a capacidade de me tornar quem eu preciso para ter o que eu quero. E é sobre isso, desenvolver a minha capacidade de me tornar quem eu preciso para ter tudo o que eu quero, para ter um relacionamento da forma que eu quero, para ter a prosperidade da forma que eu quero, né? A pergunta que nós temos que fazer diante de cada desafio, quem eu ainda não me tornei, que não está me permitindo acessar o que eu quero, entende? Quando a gente desenvolve essa maturidade emocional, essa maturidade como alma, né? Por que as coisas não estão saindo do jeito que eu quero? Quem eu ainda não me tornei? O que falta, né, eu entregar? Quem falta eu me tornar? Né? Qual que é a parte do meu ser que precisa de elevação, que ainda não elevou o suficiente para que eu receba o que eu almejo, para que eu manifeste da forma que eu gostaria? E é sobre isso, né? É sobre a gente se libertando de tudo aquilo que a gente não é em essência, que a gente aprendeu. Nós aprendemos a ter vergonha, nós aprendemos a ter medo, nós aprendemos a ficar inseguros. Nós não éramos assim, mas a gente aprendeu. É sobre desaprender e voltar a ser em essência aquilo que a gente sempre foi, né? Porque aquela essência, aquela centelha divina, aquela criança, por isso a cura da criança interior ela é muito poderosa, porque ela faz a gente se conectar novamente com aquela criança que habita dentro de nós, que é a centelha divina que veio, né? Que foi manifestada em essência aqui. Depois a gente foi pegando, né, os males da terceira dimensão, a gente foi sendo contaminados, nós somos sendo contaminados pela frequência negativa desse lugar, mas quando a gente entra, a gente é, né, uma centelha de amor puro, depois é que a gente vai sendo contaminado mesmo pela energia negativa, pelas configurações erradas dos pais, dos parentes, dos avós, aí a gente vai vibrando errado, né? Vai vibrando no medo, na insegurança. Depois que a gente foi punido, castigado, criticado, julgado, né? A gente começa a vibrar nas frequências erradas. E só tem uma pessoa que pode nos salvar, nós mesmos, né? A gente não pode, enquanto a gente responsabiliza os outros por ter contaminado, por ter ensinado errado, a gente não sai do lugar, porque estão todos, de certa forma, tentando não vibrar dessa forma, né? Então, todos só estão fazendo aquilo que conseguem. A Rose, eu também tenho uma sensação de estar sempre rodando no mesmo lugar, mesmo eu tendo consciência de que eu preciso mudar, ainda fico patinando, ainda que eu tenha habilidade, ainda eu tenho habilitação e tenho medo. Pois é, Rose, porque se a gente tá sempre pensando da mesma forma, tá sempre agindo da mesma forma, não tem como criar novas realidades. E aqui que eu acho que é o nosso maior desafio, porque a mente, eu vou falar por mim aqui,
Quando quando eu sou colocada diante da mesma situação, para eu parar e falar, Amanda, freia essa mente maluca que tá indo para a mesma direção que sempre foi, porque se ela for para a mesma direção que sempre foi, vai criar o mesmo resultado que sempre criou. E é literalmente você ter que segurar um cavalo selvagem, né? Porque a mente, ela quer ir para aquela direção. Então, se a gente não se esforçar, não acessar estados de consciências mais elevados para conseguir conter, a gente vai criar de novo o mesmo resultado, né? Esse é o desafio. A Cris falou, demorei porque estou na rodoviária. Eu faço muita reprogramação mental, sons de frequência guiada, tento não vibrar na escassez, mas quando sinto a energia lá no alto, forte mesmo, sempre vem algo ou acho que não terminou. Um pensamento intruso e me tira da frequência. A sua luta é vencer esse pensamento intruso, porque se ele ainda está conseguindo tirar você da frequência, ainda está fazendo você voltar para a vibração antiga. Então você ainda não venceu a mente, né, Cris? E eu sei do que você está falando, não é fácil, tá? Mas esse é o nosso desafio, é se ver na mesma situação, aquela que dá medo, aquela que dá insegurança, aquela que parece que não vai dar certo. Eu acho que em meio a todo esse medo é conseguir se conectar com o coração lá dentro, e quando ele falar vai, continua, segue, você ter coragem de continuar e seguir e fazer, né? E manter, sustentar. E Cris, tomar cuidado para não ficar na ilusão de que só porque muita gente está aprisionada nessa ilusão de que só precisa ficar trabalhando mental, tá? Criação mental sem ação, zero resultado, tá? Então, se você cria no mental, mas você não cria os caminhos para a manifestação acontecer, né? Fica ali só fazendo os mantras e tal, mas não estratégia. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou entregar mais? Como é que eu vou, né? Como é que eu vou servir melhor as pessoas para poder receber mais? Então, se não cria esses caminhos, né? De conexão, né, entre a pessoa, a energia do dinheiro, o que você vai entregar para você receber, e fica só querendo receber, fazendo mantras, fazendo, né, declarações, mas não tem ações efetivas, ou seja, fica sempre no mesmo emprego, faz sempre a mesma coisa, não entrega nada a mais e quer receber algo a mais, isso também é uma ilusão, também não vai conseguir, não vai acontecer. Tomem cuidado com isso. Essa é uma ilusão que muita gente está aprisionada. Eu vejo pelos atendimentos que eu faço aqui, muita gente chega e fala, Amanda, eu não consigo prosperar. E eu pergunto assim, tá, mas o que é que você está fazendo a mais para prosperar? A pessoa fala, como assim? Como assim? Você quer receber mais. Isso. O que você está fazendo? Eu sou funcionário de uma empresa. Tá, e aí? Mas você quer receber mais, você quer... eu não consigo atrair abundância. Tá, mas o que é que você está fazendo a mais para receber mais? Como assim? Não tô entendendo a pergunta. Vocês conseguem entender? Olha que falha, né, no sistema mental. O sistema mental acredita, ele quer algo a mais, ele quer receber algo a mais, eu falo que muita gente tá aprisionada na ideia de eu sou uma boa pessoa, por isso que eu mereço receber a mais. Não, é só se você entregar mais que você vai receber a mais. Não tem como receber a mais sem entregar a mais, não existe isso, né? É só criança que recebe sem dar. E eu falo que a gente tá lutando pelo direito de ser criança, né? Quando a gente quer ganhar dinheiro, a gente não quer fazer o dinheiro, a gente fica ali lutando pelo direito de continuar sendo crianças, porque só criança que recebe sem entregar. Não tem outra forma de receber a mais se não entregar a mais, entende? É uma das frases que eu escuto muito da espiritualidade aqui. Quer mais? Entrega mais. Faz mais live, faz mais cursos, quer mais? Entrega mais. Explica melhor o que você está entendendo e fala mais sobre as coisas que você está aprendendo. Então, quer mais? Entrega mais, né? Cria coisas que ajudem mais as pessoas, né? E assim é, né? Assim é a forma da gente receber a mais, entregando mais. Essa compreensão sobre a espiritualidade me caiu uma ficha aqui. Que legal, Lili, compartilha com a gente. Uau, gratidão, caiu uma ficha, ainda acesso medos, e por isso não consigo agir, mesmo confiando na espiritualidade e minha missão. Escolho muito me elevar. Que linda, Michelle, gratidão por partilhar. Uma coisa que pode nos ajudar é parar de julgar o mundo e passar a olhar para nós mesmos e compreender quem somos. André, perfeito. Olhar para fora é sonho, né? Ilusão. Olhar para dentro desperta. Quando eu saio completamente da ideia de que algo fora precisa mudar e eu entendo que tudo fora está sendo o que precisa ser para eu me tornar quem eu preciso me tornar,
Ô, libertação, ô, meu Deus do céu, porque se a pessoa trai, engana, rouba, eu falo, meu Deus, antigamente eu ficava julgando, meu Deus, por que o senhor tá fazendo isso? Meu Deus, mas é muita falta de evolução, por que tá agindo dessa forma, por que tá faltando com respeito dessa forma? Quando eu entendo que todos os seres que estavam chegando, se conectando comigo, estavam sendo quem eles precisavam ser para que eu pudesse evoluir, para eu não aceitar o que eu não deveria aceitar, para eu parar, né, para eu agir com mais firmeza, para eu saber impor limites, quando eu entendo que, na verdade, todo ser externo está a favor da minha evolução, até aqueles que me desafiam, aqueles que me dão medo, insegurança, aqueles que me trazem, né, sentimentos que eu preciso trabalhar. Não é sobre eles, é sobre o que eles manifestam em mim. E eles não são responsáveis. Eu sou responsável pelo que está sendo manifestado dentro de mim. Eu sou responsável pelo que eu sinto. No momento em que eu assumi a responsabilidade pelo meu sentir, eu falo que eu retomei o poder. Eu retomei o poder incrivelmente, no momento em que eu deixei de responsabilizar os outros. Ah, mas eu tô me sentindo assim porque a outra pessoa fez isso. Não, você tá se sentindo assim porque você não tem controle do que você tá sentindo, né, da sua emoção. Então, se você controlasse, o outro poderia ser quem ele quisesse, poderia agir do jeito que ele quisesse. Ainda assim, ele não teria controle sobre o que você sente. Se alguém ainda fora de você manifesta qualquer energia negativa dentro de você, é porque você ainda não assumiu totalmente a responsabilidade pelo seu sentir. Quando você assumir, você retoma o seu poder pessoal. Enquanto a gente não assume a responsabilidade pelo que a gente sente, vai ter lacunas no nosso poder pessoal. Nosso poder pessoal, ele é resgatado completamente quando nenhuma ação externa é capaz de nos atingir. Eu costumo trazer muita referência do filme A Matrix. Quando você entender que você tem o poder de parar as balas, nenhuma bala vai te atingir mais. Aí é só, a bala vem, você olha e derruba. Você não deixa ela movimentar nenhuma energia dentro de você. A traição vem, você olha e entende que o traidor está traindo a ele mesmo, não você. Ou a pessoa julga, o julgamento vem, você olha para a bala e você entende que o julgamento não é sobre você. Você está sendo um espelho para a pessoa se ver. Então você deixa ela se ver, você não deixa movimentar nenhuma energia negativa. Quando a crítica vier, você olha para a bala da crítica e derruba ela, porque você não precisa, né, ser atingido por essa bala. Quando você entende que toda a ação do outro fala mais sobre ele do que sobre você, você para de... você sai da ilusão, né, de que alguém fora de você tem a capacidade de movimentar alguma coisa dentro de você. Só você. Tudo que movimenta dentro de você é só você que tem esse controle, né? Ninguém tem esse controle. Você deu esse controle para as pessoas fora. Por isso elas tinham, né? E uma vez que você se autoconhece, uma vez que você retoma esse poder, você tira da mão das pessoas um poder que foi você mesmo que deu. A gente aprendeu, né, Adá? Eu tenho perguntado o que eu preciso aprender, qual o próximo passo. Perfeito, Margarete, esse é o caminho. Qual é a direção diferente que eu posso reagir? Quando a situação vier, o desafio vier, aquela energia começar a querer se manifestar dentro de você, você respira, aí você pensa, qual é a nova forma de agir que não vai fazer com que eu repita o mesmo ciclo? Né? Então, se a ação vai vir, e aí ela vai disparar forma pensamento e forma sentimento, medo, insegurança, raiva, vontade de combater. Aí você respira e você pensa, como eu reajo agora de uma forma que me faça me libertar dessa situação, para que eu não precise repetir ela, né? E aí você para, pensa. Precisa de bastante controle, porque na hora que você vai parar e pensar, a emoção às vezes já disparou, né? Então a raiva já disparou, o sentimento de, meu Deus, essa pessoa. Aí você tem que... Tá bom, meu Deus, essa pessoa, mas eu não vou reagir da forma que eu agiria, porque se eu reagir da mesma forma, eu vou manter-me conectada nessa rodinha de rato, e eu não quero. Então eu respiro fundo, seguro meu ser, olho bem pra bala, falo, não vai me atingir, derruba a bala, e aí sim você consegue agir e não reagir. Enquanto você reage, ou seja, você não sabe o que está fazendo, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Enquanto você reage, você fica rodando em círculo, né? Toda vez que você reagir, o universo pensa assim, não aprendeu. Manda mais uma prova para ela, para ver se da próxima ela reage da forma correta. Né? Manda mais uma pessoa que vai enganar, para ver se ela entende que o outro ser não está fazendo nada para ela. Manda mais um que vai trair, para ver se dessa vez, uma vez por todas, ela consegue aprender que o traidor não está traindo a ela, está traindo a ele mesmo. Né? Então ela não precisa vibrar na raiva, não precisa combater, não precisa reagir negativo. Ela pode simplesmente ter compaixão
daquela alma que está fazendo o que não deveria, porque toda a consequência do que ela está fazendo vai para a vida dela, não vai para a sua. Então, se você agir negativo, você vai repetir o ciclo, porque não é sobre quem as pessoas são, é sobre quem você se torna diante de quem eles são, né? Então, quando a gente entende isso, a gente liberta, ser de luz. Que alegria estar com vocês. Olha só, gente, passou rápido hoje, 1 hora já. Eu acho que meu grande desafio é vencer a minha mente. Eu estava trabalhando todo o tempo, a ponto desse fim de semana me propus a ficar longe de um pouco, aquieta o meu ser, e eu já sei o que é só aqui dentro. É isso, Margarete, é a mente, o nosso maior desafio é a mente. Não tinha pensado que a espiritualidade pode nos levar tanto para cima ou para baixo, 2 dimensões. É isso aí, Lene. Esse é o nosso desafio, né? Às vezes muita gente fala muito dessa conexão com a nossa intuição, mas a nossa intuição só vale eu tenho uma coisa que é premissa aqui pra mim. Eu só escuto a minha voz interior quando eu tô vibrando na frequência certa. Quando eu fui pra frequência errada, sei lá, alguma coisa aconteceu, me tirou do centro, me tirou do eixo, eu tô com raiva. E a voz interior quer falar comigo, eu falo, não tomo nenhuma ação, não tomo nenhuma decisão, não movimento quando eu tô nessa vibração. Aí eu faço técnicas, né? Eu geralmente uso o método do Reconfigure-se, uso geometrias sagradas, frequências musicais, tiro o meu ser da baixa frequência, volto o meu ser para a vibração correta, garanto que eu fiz a conexão, né? Coloco a minha mente em sintonia com a frequência mais elevada, aí eu confirmo, é isso mesmo? É essa direção mesmo que eu preciso seguir? Aí sim eu começo, né, esse movimento de ir em busca de ação efetiva, né? Porque sim, conexão com a espiritualidade não nem é sempre que a mente está conectada com a dimensão correta, e a dimensão da espiritualidade mais baixa ela faz a gente retroceder, a dimensão da espiritualidade mais alta faz a gente avançar, né? Então existem sim muitos obsessores só esperando você vibrar na frequência baixa para que eles comecem a dar direção para você fazer tudo errado e começar a desconstruir tudo aquilo que a espiritualidade mais elevada estava tentando, né, te ajudar a construir. Infelizmente, né, nessa dimensão somos reféns de tudo que a gente vibra, tudo que a gente emana de frequência faz com que a gente se conecte fora, faz com que a mente, né, conecte com frequências similares. Então, se você vibrar na raiva, você vai fazer conexão com situações, pessoas que estão vibrando na mesma frequência. Então, a gente pode, eu brinco assim, somos livres para vibrar na frequência que a gente quiser, mas reféns da frequência que a gente vibrar. Uma vez que a gente vibrar na frequência errada, vamos criar tudo que tem frequência similar, vamos nos conectar com tudo que tem frequência similar. Então, é a nossa responsabilidade, de certa forma, assumir o controle das nossas configurações mentais, desse programa mental, para não deixar ele mandar nenhuma mensagem para o coração vibrar algo que seja diferente de amor. Porque se a gente vibra qualquer, né, frequência que seja diferente do amor, a gente está vibrando na falta, porque tudo é o amor, tudo que não é o amor é só a falta dele. Então que a gente, tomando essa consciência, né, que qualquer outro sentimento que não seja o amor é apenas a falta do amor, né? Então, a raiva é a falta do amor, o medo é a falta de amor, a vergonha é a falta de amor, a culpa é a falta de amor. Toda a energia, toda vibração que não é o amor é a falta dele, em algum aspecto, né? Alguns com mais, alguns com menos. Então, é sobre isso, né? Eu entendo que essa é a única frequência que efetivamente me conecta com tudo que tem frequência mais elevada. Uma vez que eu passo pela frequência do amor, eu acesso a paz, que está logo em seguida, né? 528 Hz, 600 Hz, a gente acessa a paz. E a paz é o estado mais pleno, é onde eu me sinto abundante, completa, e aí eu começo a atrair tudo que tem frequência similar. Então, eu falo que o nosso único caminho aqui na Terra é acessar as altas frequências, porque quando eu acesso, tudo que tem frequência similar vai se conectar. Então, o maior trabalho nosso é interno mesmo. Tudo que é externo é uma ilusão. A gente ficar movimentando coisas externas para a gente ver se consegue acessar essas frequências é uma ilusão. Eu tenho que movimentar dentro. Quando eu aprendi que se eu movimentar dentro, eu acesso essas frequências externas, aí tudo fica mais fácil. Amanda, sair do vitimismo me fez olhar para tudo com mais presença, para todas as situações, porque se tudo é sobre mim, o que tenho dentro de mim que cria isso na minha vida? Aí vou lá e limpo. Perfeito, Michele, um ótimo ponto. E esse é justamente sair do vitimismo, né? Sair desse lugar onde eu sou refém do acaso, refém das situações externas. No final das contas,
Se eu tô criando, toda a criação é minha responsabilidade. Até o caos, até as situações, né? E eu falo que toda situação, ela tá tentando te trazer aprendizados, né? Se você olhar da forma correta, tudo, desde, né, o enganador, o traidor, tudo está tentando falar para você, tá faltando aí, tá faltando limites, tá faltando, né, segurança, tá tentando trazer para você informações, né? Agora, se você olhar para o outro e combater, perdeu a oportunidade de se elevar. E aí vai ter que acontecer o quê? Voltar a acontecer novamente, a vir novamente, né? A pessoa vai precisar vir novamente um traidor até que você entenda, novamente alguém que vai enganar, criticar, julgar, novamente alguém que vai manifestar o mesmo sentimento negativo para você não combater fora e entender que o segredo é mudar dentro, né? É sobre isso. Boa, tudo é amor, controle emocional, mas às vezes é muito difícil. Rose, é desafiador mesmo, viu? Mas a gente consegue, somos fortes e corajosos, não foi isso? Né? Não foi Deus não nos mandou aqui. Quem aqui está é porque aceitou o desafio de vir para a Terra, nesse lugar onde as pessoas precisam tanto entender que é dando que se recebe tudo aquilo que está buscando fora. É dando amor que se recebe amor, é dando alegria que se recebe alegria, né? Então é tudo que eu busco fora, na verdade, todo o amor que me falta é o que falta eu entregar. Porque uma vez que eu entrego, uma vez que eu emano a frequência que eu estou buscando fora, eu recebo ela, né? Porque tudo que eu sinto, só eu sinto, vamos dizer assim. Vi um vídeo sobre lei do plantar e colher. A semeadura é obrigatória, cabe a nós apenas escolher as sementes. Perfeito, Paulo, ótimo ponto. E as raízes estão lá atrás da minha criança que sentiu raiva, medo, rejeição. Limpo, aceito e acolho. Perfeito, Michelle, é isso. Gente, o segredo tá tudo na criança. Eu vi um vídeo também essa semana falando sobre isso, uma pessoa que falando das leis xamânicas e tal, muito legal, que falava sobre isso também. Qual o primeiro passo para mudar por dentro? Cris, eu acredito muito na elevação de frequência corporal, tá? Porque eu e você e todos que aqui estamos, nós estamos em um plano, em uma bolha de energia negativa. E essa bolha de energia negativa, ela turva, né, os caminhos. Então, na minha visão, o primeiro passo é você aprender a elevar a frequência do seu corpo. Porque foi o que me salvou aqui, né? Então, porque toda vez que eu elevo a frequência de forma pontual, e aí você pode usar, tem diversas maneiras, você pode cantar para elevar a frequência corporal, você pode escutar frequências musicais, usar geometrias sagradas, mas o que é elevar a frequência corporal? É você sair do estado de programa e você entrar no estado de consciência, e você só consegue fazer isso quando o seu corpo, a vibração do seu corpo está mais elevada. Enquanto você vibra baixo, medo, insegurança, raiva, você está aprisionado em um programa, né? E o programa, ele vai sempre ficar criando a mesma realidade. Você só consegue mudar a realidade uma vez que você acessa uma consciência mais elevada, que você entende que você é um programa e que você tem controle sobre pensamento/sentimento. Enquanto você ainda você acredita que é a mente, você não encontrou caminhos de acessar esse lugar mais elevado para você poder olhar para o programa, né, e você analisar ele, o que está me beneficiando, o que está me atrapalhando, você olhar para o programa e não mais sentir que é o programa mental, né? Eu acho que o maior desafio é esse. E o primeiro passo que foi aqui pra mim foi a elevação de frequência, tá? E na verdade você pode elevar a frequência, como eu falei, com geometrias sagradas, com frequências musicais. Cantar eleva a frequência, né? Você cantar, declarar palavras positivas nas músicas, né, eleva a frequência, por isso os louvores, as igrejas têm, né, muito essa questão do canto, mas também tem medicinas da floresta, tá, seres de luz? A ayahuasca eleva a frequência de forma pontual, faz você viver uma experiência multidimensional e sair do programa mental para poder enxergar. A psilocibina, que são os cogumelos também, eu falo que são professores espirituais, né, elevadíssimos. As plantas e os fungos, eles são professores elevadíssimos que contribuem muito com a nossa evolução. Os fungos ainda mais que as plantas, né? Eu falo que eu fiz a primeira jornada com as plantas, mas depois que eu entendi que os fungos são a consciência viva que mais recebe consciência aqui na Terra. Todos os seres que partiram desse plano para outro, que deixaram o seu corpo com todas as informações que eles viveram aqui, foram assimilados pelos fungos. Já pararam para pensar? O fungo faz uma rede neural aqui dentro do planeta, né, do planeta Terra.
que ele recebe todas as informações e tudo que está acontecendo, todas as experiências, todo ser que viveu aqui nesse plano terreno, um dia morreu e se decompôs, né? Que foi, a decomposição foi feita pelos fungos. Então, de alguma forma, os professores espirituais que são, né, que tem nos fungos são elevadíssimos. E nas plantas também. A ayahuasca é realmente muito poderosa no aspecto de transformação, né, mental. As músicas que você indica, a Betânia falou, quais são as músicas que você indica? Mantras, eles dão muito certo, Betânia, porque os mantras, eles ficam repetindo sempre as mesmas coisas, ele coloca o seu programa mental em um estado em que solta a sua consciência, porque ele fica ali querendo, acompanhando, né, a repetição, e aí você coloca o seu programa mental como se você ancorasse ele, né, num estado ali em que fica mais fácil de você acessar a consciência, tá? Então, mantras e músicas de frequência 528 Hz. Qualquer frequência acima de 528 Hz também recomendo. Tem uma playlist de músicas que elevam a frequência, aprendi com você, mas confesso que quase não ouço. Cris, precisa ouvir, minha linda. Ajuda muito, viu, as frequências musicais. E as declarações também, acordar e colocar um fone de ouvido, pegar um vídeo lá no YouTube que fique falando, né, você consegue, você é poderoso, né, você é abundante, isso também ajuda, tá? Porque você vai colocar você vai direcionar o seu programa, né? Depois tem que ter as ações, não é só isso, mas isso ajuda muito, tá? Cada vez que assisto suas lives, mais clareza, mais os olhos e o coração se abrem para a verdadeira vida. Que lindo, Paulo, gratidão pela sua mensagem, encheu meu coração de alegria. As músicas hebraicas, Betânia, gosto também das hebraicas, acho que elas têm uma força, né? Essa semana que passou eu tive uns momentos bem difíceis e vibrações mais baixas. Lembrei das suas lives, coloquei uma música, comecei a mexer nas plantas e fazer uma coisa ou outra, aquele meu mal começou. Que linda, Rosângela, que bom que você, de certa forma, conseguiu driblar, né? Esse estado que tentou te aprisionar aí. Hoje já tenho essa sensibilidade de sentir quando estou em baixa frequência. Joia, Cris, isso ajuda muito, né? Porque aí você consegue ter uma ação efetiva. Vou procurar obrigado, gratidão, seres de luz. Faço Ho'oponopono, Cris, ótimo. Ho'oponopono também é uma ótima dica. Gratidão pelo carinho, seres de luz. Corrigindo, a Rosângela falou que o mal-estar passou. Que legal, Rosângela, ótimo. Você conseguiu se colocar em movimento, né, e entender que você é responsável por esse estado, uma vez que... E sabe o que é importante, Rosângela? Você buscar exatamente a raiz que te levou para aquele lugar. Porque aí, essa vez te pegou, mas da próxima, se você entende o que levou e reconfigura, não pega mais, tá? Isso é importante também. Eu vejo muita luz dourada em você. Que linda, Betânia. Gratidão pelo carinho, minha linda. Gratidão, gratidão. Seres de luz, 1 hora de live. Que delícia, passou rápido, hein? Meu Deus, hoje eu tô com a vibração mais elevada. Fui pra academia de manhã. A Sofia dormiu hoje muito. A casa tá com uma vibração realmente muito boa aqui. Que a Sossô hoje tá... A semana passada, vocês lembram? Eu entrei na live aqui, tava devastada. Tive um dia muito difícil com ela, tava passando por um saltinho de desenvolvimento. Em compensação, essa semana começou assim, lindíssima, fofucha. Tá muito linda. Tirei uma foto linda dela agora há pouco, já vou postar nos meus stories lá daqui a pouquinho. Assim, ela tava olhando pra câmera, a coisa mais linda, já vou postar daqui a pouquinho lá. Gratidão, André, a todos mais uma vez, graças a Deus por essa egrégora sagrada. Gratidão, André, pela partilha, pela contribuição. Gratidão, Betânia, por estar aqui com a gente, pela sua contribuição, pelo seu carinho, sua energia, né, sempre sendo manifestada aqui nas lives, nos grupos. Gratidão, né, por trazer a sua energia aqui para essa egrégora. Cris também, gratidão pela partilha, né, por todo o movimento que você fez aqui, compartilhando com a gente um pouquinho dos seus desafios para a gente poder falar mais sobre. Estava pensando isso aqui, que alguns minutos atrás, que eu vejo, sinto quando a Amanda fala. Ah, que linda, uma luz dourada, que linda. Acho que é por causa do Seja Luz aqui atrás. Seres de luz, gratidão imensa pelo carinho. Como é bom me conectar com vocês aqui. Meu coração fica feliz, né, de fazer essa entrega na segunda. Honra a vida de cada ser de luz que aqui está. Gratidão pela conexão, né, por essa egrégora linda. Desejo a todos uma noite abençoada. Muita luz, muito amor, muita paz, muita alegria. Tudo que tiver de mais alta frequência. Sabe por quê? Quando você chegar lá, o resto vai ser só consequência. Beijo no seu coração e até a próxima.